eu sou a Taliban e sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Anime. E galera, a gente tá vivendo uma época em que a indústria cinematográfica encontrou uma nova mina de ouro, uma nova fonte de criatividade que são os animes. Diversas adaptações para live action têm ocorrido no Japão nos últimos anos, e Hollywood não pode ficar atrás. Em 2017 tivemos Ghost in the Shell e Death Note, ambas adaptações hollywoodianas de animes para o live action. E não para por aí, diversos direitos de anime já foram comprados por Hollywood e estão sendo planejados ou já estão em pré-produção diversos filmes anime em live action. E nós aproveitamos para fazer uma lista para você que não tá ligado o que está acontecendo com alguns anime que vão se tornar live action em Hollywood. Porém, vale a pena citar que as produtoras já detêm os direitos desses animes, mas não significa necessariamente que eles serão produzidos. Às vezes o roteiro começa a ficar ruim, às vezes começa a enroscar a pré-produção, aí o diretor sai fora e tem aquele negócio de diferenças criativas. Bom, a gente não sabe se esses filmes efetivamente vão acontecer, mas já estão em planejamento, já estão em pré-produção com alguns estúdios, e fica aí com curiosidade os próximos filmes planejados por Hollywood para adaptar animes para o live action. Confere! Em nosso 11º lugar, temos o anime Robotech. A obra, de ficção científica e mecha, teve um total de 85 episódios, divididos em 3 séries anime, que não tem nenhuma relação entre elas. Todas as 3 séries foram exibidas no ano de 1985, divididas em Robotech The Macross Saga, Robotech The Masters e Robotech The New Generation. Além das séries, a franquia ganhou 5 filmes anime e foi uma das primeiras obras a popularizar o gênero de mecha no ocidente. Este épico conta que a humanidade começou a construir mechas a partir de tecnologias alienígenas, que caíram na Terra. Agora, esses mechas, controlados por pilotos humanos, são a maior defesa do planeta Terra contra ataques extraterrestres. Em 1990, o anime foi exibido pela Rede Globo, e na data de publicação desse vídeo, encontra-se disponível na Netflix Brasil. Os direitos cinematográficos de Robotech foram adquiridos pela Warner Bros. Em 2007, que anunciou a produção de um filme live action que seria dirigido por Nick Mathieu, um prestigiado diretor de comerciais. Porém, o projeto não foi para frente. Em 2013, a Warner anunciou que ainda estava trabalhando no projeto. No entanto, nada aconteceu. E em 2015, a Sony Pictures adquiriu os direitos de Robotech, vendo um enorme potencial para uma franquia cinematográfica. O roteiro desse filme da Sony já teria passado pela mão de diversos roteiristas, incluindo Lawrence Kasdan, responsável por Star Wars: O Despertar da Força. A notícia mais recente é a de que Jason Fuchs, roteirista de Mulher Maravilha e Peter Pan, está trabalhando na versão final do roteiro. Já na direção, a Sony, em 2015, tinha interesse em James Wan. Porém, o diretor assumiu Aquaman na Warner, o que impossibilitou o projeto. No momento, o escalado para dirigir a adaptação é Andy Muschietti, responsável por longas como Mama e It, A Coisa. Em 10º lugar, temos uma obra do consagrado mangaka Osamu Tezuka, responsável por grandes clássicos como Kimba, o Leão Branco, Astro Boy, A Princesa e o Cavaleiro e Buda. A obra em questão é Black Jack, um shounen de drama e medicina que é considerado por muitos como uma das obras mais enigmáticas do autor. A trama acompanha Black Jack, um médico que trabalha sem licença e cobra preços altíssimos. Pelo fato de não ser licenciado, ele vive tendo problemas com as autoridades, mas por ser sempre muito bem sucedido em casos complicados, sua fama é incontestável. O mangá foi publicado de 1973 a 1983 e gerou 2 séries anime. A primeira, chamada Black Jack, exibida de 2004 a 2006, sendo inclusive exibida no Brasil e contendo 61 episódios. E um segundo chamado Black Jack 21, que contou com 21 episódios e foi exibido em 2006 no Japão. Fora isso, a obra já ganhou OVAs,
peças de teatro, série live action no Japão, games e filmes anime. Vendo o potencial da obra, os produtores executivos Takaichi e Doug Davison anunciaram que iriam produzir um filme live action em Hollywood de Blackjack. Os dois são conhecidos por terem atuado na versão estadunidense dos filmes O Chamado e O Grito. O estúdio anunciado para cuidar do longa se chama Entertainment One. Acontece que esse anúncio aconteceu em 2012 e desde então não se teve mais novidades sobre essa possível adaptação hollywoodiana. Em nono lugar, temos um dos shonens mais populares do ocidente, que é Bleach. No ano de 2010, foi anunciado que a Warner Bros. Teria negociado os direitos para uma adaptação live action nos cinemas hollywoodianos. Na época, a imprensa dos Estados Unidos foi à loucura com a notícia, e chegou a ser noticiado que Peter Segal, diretor de Agente 86, e o produtor Michael Wing estariam muito interessados no projeto, porém, nunca mais se falou nada sobre o assunto. Até que nesse ano de 2017 foi anunciado um filme live action de Bleach, porém no Japão, pela Warner Bros. Japão. Como o estúdio detém os direitos do anime, é muito provável que uma produção hollywoodiana só seja de fato produzida se a versão japonesa tiver uma boa recepção de público e de crítica. Em oitavo lugar, temos o clássico dos cinemas japoneses, Akira. O cyberpunk de ação e ficção científica é um dos filmes anime baseado na obra de Katsuhiro Otomo, que estreou nos cinemas do Japão em 1988 e se tornou uma verdadeira referência dos animes. Tamanho sucesso e influência fizeram com que a Warner Bros. Garantisse seus direitos para uma adaptação live action em Hollywood. Acontece que o estúdio adquiriu esses direitos em 2002 e desde então já foram relacionados ao projeto nomes como Justin Lin, Jaume Collet Serra, George Miller, Christopher Nolan e até mesmo Leonardo DiCaprio como produtor, mas nenhum desses nomes se confirmou de fato, pois o projeto era iniciado e nunca saía do papel. Nesse ano de 2017 foi anunciado que o filme estava efetivamente em pré-produção e diretores voltaram a ser cotados. Porém, com o fracasso comercial de Ghost in the Shell, pode ser que o projeto acabe esfriando novamente. Em sétimo lugar, temos um dos animes de maior sucesso na atualidade, que é Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs. A obra é um verdadeiro fenômeno mundial, como mangá e anime, e já conquistou uma enorme base de fãs em todo o planeta. Tanto sucesso fez com que a Warner Bros. Iniciasse negociações para adaptar a obra para um filme live action em Hollywood, no início desse ano de 2017. A ideia do estúdio é que David Heyman, produtor de Harry Potter e Animais Fantásticos e Onde Habitam, seja o responsável pela produção dessa versão hollywoodiana. Porém, desde o início do ano de 2017, a Warner não divulgou mais nenhuma informação a respeito dessa pré-produção do longa. Em sexto lugar, temos mais um anime amado pelos japoneses e com uma enorme base de fãs no Brasil, que é Sword Art Online. Acontece que ao invés de uma adaptação para filme, o mangá e anime serão adaptados para uma série de TV nos Estados Unidos, pela produtora Skydance. A notícia foi dada em agosto de 2016 e pegou muitos de surpresa. A série irá adaptar o arco Encrades, seguindo a mesma história do mangá e do anime, quando 10 mil jogadores ficam presos em um jogo de realidade virtual chamado Sword Art Online, e a única maneira de sair desse jogo é ele tendo seu chefe final derrotado. Caso o jogador morra no jogo, ele morre na vida real, e caso ele tente sair do jogo, ele também morre. A roteirista responsável por essa adaptação é Laeta Kalogridis, responsável por roteirizar filmes como Alexandre de 2004, Ilha do Medo de 2010 e O Exterminador do Futuro Gênesis de 2015. A roteirista já se mostrou muito entusiasmada com a oportunidade e irá trabalhar junto a uma equipe da Kadokawa. Aliás, Kalogridis disse que a narrativa de Sword Art Online
tem lhe inspirado nos últimos anos de trabalho. A série live action ainda não tem data de estreia definida, e até o momento não tem nomes para seu elenco, mas é um projeto que está bem adiantado e deve estrear ou no segundo semestre de 2018 ou no início de 2019. Em nosso quinto lugar, mais um clássico dos animes que é Cowboy Bebop. A aventura de ação, drama e ficção científica ganhou uma série anime em 1999 com 26 episódios e um filme anime no ano de 2001. O anime é muito carregado de referências à cultura pop norte-americana e com uma ótima trama e uma excelente animação se tornou um enorme sucesso mundial. Com isso, em 2009, o estúdio japonês Sunrise anunciou uma parceria com a Fox para a produção de um filme live action que seria protagonizado por Keanu Reeves. Acontece que o projeto não foi para frente por questões financeiras, uma vez que para se produzir um longa aceitável era necessário um investimento que a Fox não queria fazer, e assim por anos o projeto vem se arrastando. Keanu Reeves anos depois chegou a se manifestar dizendo que já se considerava muito velho para interpretar o protagonista da trama. Eis que chegamos no ano de 2017 e foi anunciado que agora sim, finalmente uma adaptação live action está acontecendo. Mas, para a surpresa de muitos, não será um filme, e sim uma série de TV. O projeto ainda não tem data de lançamento, mas está sendo roteirizada por Christopher Yost, responsável pelo roteiro do filme Thor Ragnarok e pela série animada Star Wars Rebels. Em nosso quarto lugar, temos uma adaptação para filme live action que já está em fase final de produção e confirmada para 2018. Trata-se de Alita Battle Angel. A obra clássica de cyberpunk e ficção científica foi publicada de 1990 até 1995 por Yukito Kishido no Japão, com o nome de Gun, que inclusive foi publicado no Brasil pela editora JBC, que já anunciou sua republicação em breve no país. A trama conta que um caçador de recompensas encontra uma ciborgue muito avariada e resolve cuidar dela, lhe adotando como filha. A ciborgue se inspira em seu pai adotivo e resolve se tornar também uma caçadora de recompensas. Além do mangá, Alita Battle Angel ganhou 2 OVAs e com publicações e exibições no mundo todo, acabaram conquistando James Cameron, responsável por filmes como Titanic e Avatar. Dessa forma, a Fox conseguiu os direitos para Cameron no ano de 2000, e desde então foi uma verdadeira novela para que a produção do longa fosse realizada, até que finalmente em 2016 foi anunciado que o filme estava em produção. Protagonizado por Rosa Salazar, o filme ainda tem em seu elenco nomes como Ed Skrein, Mahershala Ali, Christoph Waltz e Michelle Rodrigues. Com direção de Robert Rodrigues e produção de James Cameron, o longa teve um orçamento de 200 milhões de dólares e está agendado para estrear nos cinemas em julho de 2018, com uma história adaptada um pouco diferente da que conhecemos no mangá. Em nosso terceiro lugar, vejam só vocês, temos Pokémon. O anúncio de que um filme live action inspirado nos animes e nos games foi feito em 2016 e contará com Rob Letterman em sua direção. Letterman é conhecido por seus trabalhos em Monstros vs Aliens de 2009, As Viagens de Gulliver de 2010 e o mais recente Goosebumps, Monstros e Arrepios de 2015. A disputa nos bastidores para os direitos do filme live action de Pokémon foram acirradas, mas quem acabou vencendo foi a Universal Pictures em parceria com a Legendary Pictures. A trama do live action será original e será roteirizada pela dupla Nicole Perman, que está trabalhando também no roteiro de Capitã Marvel, e Alex Hirsch, responsável pela série da Disney Gravity Falls, Um Verão Misterioso. O filme ainda não tem maiores informações nem data de lançamento. O que sabemos é que ele apresentará um protagonista inédito e será baseado no game Detective Pikachu, que saiu em 2016 para Nintendo 3DS. Em nosso segundo lugar, um dos animes mais populares dos últimos tempos, estamos falando de Naruto. Pois é, o ninja da Aldeia da Folha receberá um filme live action em Hollywood, e o anúncio foi feito em dezembro de 2016
pelo próprio criador da franquia, Masashi Kishimoto, durante o evento Weekly Jump's Jump Festa. O longa ainda não tem data de lançamento divulgada e tem poucas informações. O que sabemos até o momento é que a produção será de Avi Arad, conhecido pelas produções dos primeiros filmes de Homem-Aranha, e os irmãos John e Eric Weber estão trabalhando no roteiro. Eles são conhecidos por roteirizar filmes como Red, Aposentados e Perigosos e Red 2. O estúdio responsável pela produção é o Lionsgate, e a direção foi entregue nas mãos de Michael Gracie, que como diretor comandou apenas um filme chamado The Greatest Showman, que em português é O Rei do Show. Esse primeiro filme dele estreia em dezembro desse ano de 2017 e conta com um grande elenco. Sinceramente, até o momento não sabemos o que esperar desse live action de Naruto. E em primeiríssimo lugar, temos outro ícone do mundo dos animes, que é One Piece. A obra, criada por Eiichiro Oda, também teve seus direitos vendidos para Hollywood e vai virar live action, porém uma série de TV. O projeto é de responsabilidade da Tomorrow Studios e terá a produção de Mart Adelsten, que já esteve envolvido na produção de séries como Prison Break. O anúncio da série aconteceu nesse ano de 2017 e pegou os fãs de surpresa, uma vez que o anime tem uma legião de seguidores mundo afora e continua crescendo, pois ainda está em exibição no Japão. Os mangás de One Piece inclusive já entraram no Guinness Book como a obra de um mesmo autor com maior número de impressões no planeta. Como o anime tem personagens estilizados e conta com diversos poderes e os mais variados ambientes, surgiu uma preocupação com relação à qualidade do que seria produzido. Para acalmar os fãs, o produtor, Mart Adelsten, declarou que é fã da obra por 20 anos e que se sente honrado em ter a oportunidade de trabalhar com One Piece. Diante disso, ele afirmou que fará de tudo para entregar uma série de sucesso e de altíssima qualidade. Prova de suas palavras é que foi revelado que cada episódio da série poderá custar em torno de 10 milhões de dólares. Isso mesmo, cada episódio, se tornando assim uma das séries mais caras já produzidas, com episódios no valor de outras grandes produções, como por exemplo Game of Thrones. O valor será destinado principalmente aos efeitos visuais. Por fim, ainda para tentar acalmar os fãs mais incrédulos, o próprio criador da obra, Eiichiro Oda, deu uma declaração onde pediu um voto de confiança para a produção. A série de TV live action de One Piece é promissora e, com os altos investimentos, ganha corpo para se tornar um dos maiores fenômenos da TV ou um dos maiores fracassos da história. A produção ainda se encontra em uma fase inicial de roteirização, sendo que não temos previsão de estreia nem número de episódios, ao menos até a data de publicação desse vídeo. E essas são as 11 apostas que Hollywood está fazendo para transformar histórias conhecidas dos mangás e animes em adaptações live action para os próximos anos. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e você já sabe, para não perder informações sobre essas adaptações para live action em Hollywood, não se esqueça de acompanhar o nosso site www.noobs.com.br. Um grande beijo e te vejo lá!